Olá, Fartano, olha só, falando aí em dicas para você nessa prova que você vai fazer e sabe a importância da matéria de arquivologia. Você tem a aula dentro aí do seu edital de administração, pegando administração pública, administração geral, e aí também dão alguns pitacos dentro da administração pública, mas vamos focar aí numa parte específica lá a partir do item 7 do seu edital, falando dentro dos contextos da arquivologia, que é uma disciplina à parte propriamente dita, assim como a administração pública seria a parte da administração geral. Você tem então que entender quais conceitos. Essência. A CESP é uma banca que cobra de você bastante a ideia de conceito, é uma banca mais simplista, fácil, porque você vai pela concepção. Ela pega textos de lei? Pega, só que ela vai mais na argumentação. Só que tem algumas essências que são imprescindíveis. Ela não vai bater muito em decretos, em regulamentações que você tem, que são importantes dar uma lida, mas a gente acaba vendo dentro de todo o estudo. Ela cobra mais dentro de 4 leis essenciais. Quais são? Na verdade 3, não é só o decreto. Você tem a Lei 8159 de 91, que é aquela que você tem que ler de cima e embaixo, é a lei de arquivos. Essa aqui vai dizer para você o que é efetivamente um arquivo, para poder ter a diferença entre arquivo, museu, biblioteca. Então essa diferença essencial, aqui você vai ter a definição do que é um arquivo. Aquele conjunto de documentos acumulados por pessoa física ou jurídica, seja uma pessoa ou família, que tenha caráter público. E aí vai ter lá também alguém dizendo o que é um documento de interesse público. Mas você começa vendo todo esse texto básico de lei para você dizer, olha, realmente tem um arquivo dentro desse processo. E a Lei 12.527 de 2011. Essa é a lei que você estuda tanto para a administração, de modo geral, falando aí da Lei de Acesso à Informação, e também você estuda mais pontualmente na arqueologia, e tem agora editais que estão trazendo isso dentro do universo de informática, hein? Fique esperto. Então, a Lei de Acesso à Informação também é relevante num contexto geral da sua prova e não só aqui dentro da arquivologia. A Lei 5433 de 68, e aí você tem o Decreto-Lei 1799 que regulamenta essa lei. Então, opa, esse decreto aqui, ó, ele tá ligado diretamente a essa lei. Sim. Por quê? A Lei 5433 é a lei de microfilmagem. Essa é de muita importância que você leia ela justamente porque é o xodózinho da CESP falar sobre microfilmagem. Falar o que é a microfilmagem, o que consiste em transformar em uma microforma, quais são as microformas aceitáveis ou não, e assim por diante. Claro que parte dessas definições você vai encontrar no decreto-lei, que regulamenta, que diz, olha, vamos então realmente usar e validar aquela lei, dizendo, embora era uma lei, mas vamos aceitar a microfilmagem em todo o território nacional e, de acordo com aquela lei, mais alguns dispostos aí no decreto, falando aí justamente sobre como utilizar aí a microfilmagem. Então, a qualidade do microfilme, se pode ser microfilme atualizável ou não, não pode ser atualizável, tem que fazer o microfilme original e aí extrair dele um microfilme cópia. Então, você tem essas concepções, esses conceitinhos que a gente vai estudando, mas sempre olhar no texto de lei também essa essência. Então, é imprescindível que você vai fazer uma prova que você olhe esses textos de lei. Esse aqui não pode faltar na sua rotina de estudos. Claro que tem aqueles complementares, as regulamentações do CONAIC e assim por diante, mas esses aqui não podem ficar de fora do seu estudo, legal? E aí a gente tem o universo de princípios. Esses princípios, eles vão estar aí contidos no texto de lei? Bom, na verdade, um deles você tem ali claramente no texto de lei sendo citado, da proveniência. Os outros, eles acabam sendo mais doutrinários, mais interpretativos dentro do texto da lei. Então você vai ter aí algumas referências bibliográficas. E a banca às vezes menciona essas referências só para dar aporte à questão. Então, começa pelo princípio da proveniência. Esse é o princípio basilar, ele é que vai dar a essência do seu arquivo, da concepção do arquivo. Como que funciona? Bom, o princípio da proveniência também é conhecido como o princípio do respect des fonds, ou também chamado o princípio do respeito aos fundos. Então você tem aqui 2 nomes diferentes para falar a respeito de um princípio essencial. Ele diz que você vai organizar o seu arquivo, o conjunto, o seu arranjo arquivístico é tomado, lembra que arranjo, combinação, a diferença do arranjo, a ordem interfere, então. Aí você tem aqui o arranjo arquivístico, o seu arranjo de arquivos é composto pelos documentos que vão sendo acumulados dentro da originalidade de uma mesma fonte. Ou seja, eu vou organizar os meus arquivos conforme eu recebendo eles pela fonte geradora. Então eu sempre vou olhar os arquivos que vieram da fonte A, eu vou organizar na mesma sequência, como vou recebendo da fonte A.
Em outra pastinha eu vou ter os arquivos da fonte B, outra pastinha os arquivos da fonte C. Então eu vou separar de acordo com a fonte que gera essas informações, seja ela externa ou interna à instituição, um setor, um órgão ali que você possa estar agregando. Então eu vou tomar isso como referência. E em cima desse eu tenho que utilizar os outros. Eu não coloquei todos os princípios aqui, você tem lá no seu material, durante o seu estudo você vê os outros princípios, estou destacando os principais. Então o princípio da proveniência é essencial para o estudo. Organicidade. A organicidade é aquele princípio que fala que o seu conjunto de arquivos ele deve estar construído de forma orgânica, ou representar a organização. Como assim? Uma palavra-chave que você encontra nas provas é dizer que o princípio da organicidade, ele é uma estrutura, o seu conjunto arquivístico, ele reflete a estrutura da organização. E aí está a expressão, opa, reflete a estrutura da organização, a estrutura organizacional, a ideia do fluxo de trabalho, de tal modo que eu olhe para os meus arquivos, na maneira como eles estão agrupados e organizados, na forma como estão arranjados, e veja nesse conjunto falando, ó, legal, eu consigo enxergar aqui todo o fluxo de trabalho que a organização segue, todo o protocolo no sentido de segmento, das ações ocorrerem, eu consigo enxergar através da ordem dos documentos dentro desse arquivo. Essa é a ideia da organicidade. E aí você tem o princípio da cumulatividade, ou também chamado princípio da naturalidade. A CESP gosta de fazer esse joguinho de palavras, tá? Cumulatividade ou naturalidade. Como falei, você não vê claramente eles no texto da lei, dizendo, ó, o princípio tal é isso, isso, isso. Que nem lá você estudando direito administrativo, você tem lá os princípios implícitos e os explícitos. O LIMP são os princípios explícitos. Lembra lá em administração pública que o E veio só no finalzinho, tá? No começo, na Constituição de 88 não tinha, só em 98 que veio a eficiência. Antes não tinha, não. Já viu outra dica. Então você tem a cumulatividade ali, não, é um princípio implícito. Ela vai estar dizendo o quê? Ela vai surgir em decorrência da proveniência, o princípio. Por quê? Como eu estou pegando na mesma fonte, eu vou pegar na mesma fonte de maneira que eu vou acumulando esses documentos de uma maneira sedimentar. Está aí a palavra-chave. Um acúmulo sedimental, um acúmulo natural dos documentos. Essa é a ideia da cumulatividade. Você pode ouvir falar no princípio também da ordem original. A ordem original, muitas vezes, ela é um princípio que faz remissão à organicidade, dizendo que a ordem original garante a organicidade. Sim, mas a ideia da ordem original é manter a ordem com que eles foram criados, manter a ordem com que eu recebi esses documentos, manter na ordem. Simplesmente não ficar trocando. Ah, melhor colocar esse aqui antes porque ele vem explicando o assunto. Não, você não vai mudar pelo assunto. Você vai mudar pela ordem, data, cronológica, essencial que você tem ali em termos de recebimento. A gente fala na estrutura de gestão arquivística, produção e recebimento, no mesmo aspecto. Por quê? Quando você recebe de fora, você está aí justamente trabalhando com a produção de um documento dentro da sua instituição. Agora aquele documento passa a compor o seu arquivo. Agora, quando você cria em função da sua atividade, legal. Mas observe, mesmo esse documento vindo de fora, para ser um documento de arquivo, e é o que você vai extrair lá da Lei 8159, o que é um documento de arquivo? É aquele que tem a função administrativa, que seja criado ou recebido em função administrativa da instituição, que seja em razão das suas atividades. Legal. Então você vai ter isso na ordem original. Percebe como todos esses conceitos eles vão em volta e vão ficando se amarrando? Sim, por isso que você tem que ler os textos de lei, estudar os conceitos e voltar a dar uma olhadinha no texto de lei para clarear realmente a coisa, para ver que o texto não era tão obscuro quanto parecia. Aí o princípio da territorialidade. Cuidado. Você tem o princípio da pertinência territorial, assim como o próprio princípio da pertinência. Esses dois aí que eu citei, princípio da pertinência territorial ou da própria pertinência, são princípios que existem como princípios, só que são princípios mais arcaicos. São princípios que ainda existem, não foram extintos ou revogados ou algo do gênero, mas que são aplicados em situações muito específicas. E aí, primeiro, vamos entender esse. Esse é usado como referência. A ideia da territorialidade. A ideia da territorialidade, ela bate em cima da jurisdição que um arquivo possui. Então, o arquivo, olha, esse arquivo ele foi criado em função de um estado, foi criado em função de uma cidade, então é essa a jurisdição que lhe pertence, estadual, municipal, qual a cidade, qual o estado. Então manter sempre buscando por essa organização. Quando você fala na pertinência territorial, que é outro princípio, a gente nem citou ele aqui, a pertinência territorial é você pegar o seu conjunto de documentos que falam sobre uma determinada região. Então eu falo, a pertinência, ele é pertinente a quem? Ah, esse documento ele foi criado num lugar, mas ele fala de outro. Então ele é pertinente sobre quem ele fala. Então eu vou organizar
sobre a quem ele está falando, enquanto que da territorialidade é da ideia da origem dele. Então cuidado com essa diferença. É aqui uma pegadinha bem simples, né, em termos de prova. Isso aqui você tem no texto da lei, dizendo que os documentos de caráter público, eles são inalienáveis e são imprescritíveis. O que significa? Na verdade, é a essência que deve ser batida aqui. A inalienabilidade, ela simplesmente está dizendo para você que os documentos de arquivo pertencem ao Estado e não podem ser cedidos a terceiros. Então não posso passar, não posso emprestar é um pouquinho perigoso, mas não posso doar, ceder a terceiros esse documento porque ele pertence ao Estado, ponto. Quando você fala em imprescritibilidade, a imprescritibilidade ela envolve o tempo. Então é basicamente uma reafirmação da inalienabilidade. É dizer que é do Estado, então a imprescritibilidade diz novamente isso, que o documento pertence ao Estado e que vai pertencer a ele independente do tempo. Simplesmente vai ficar ad eterno sobre a posse do Estado. É mais ou menos essa ideia da imprescritibilidade. Então, inalienabilidade é a ideia de cessão, pertence ao Estado, não posso ceder. Imprescritibilidade é pertence ao Estado para sempre. Então, pensando mais no tempo realmente associado a isso. Então, no geral, você tem outros princípios, como falei, tem lá o da pertinência, que é o princípio que fala do assunto, tanto que ele pode ser citado como princípio da temática. Então, é pertinência, cuidado para não confundir com proveniência. Pertinência é pertinente a algo, é sobre o assunto. Proveniência provém de algo. Aí vem uma pegadinha. Você tem aí a ideia de proveniência e eles vão falar em procedência. Isso é um dilema. Por quê? Alguma referência bibliográfica, em algum momento, meio que disse que é equivalente você falar proveniência e procedência. O problema é que se você pegar o dicionário de terminologia arquivística, ele deixa bem claro e enfatiza que proveniência é diferente de procedência. Então, cuidado. Aí é uma questão de analisar o contexto da questão e ver o que tomar como referência. A minha sugestão é que se baseie no dicionário de terminologia arquivística, porque na pior das hipóteses você vai lá e entra com o recurso lá. Segundo o dicionário de terminologia arquivística, tá aqui, é diferente. Então é melhor usar ele como referência do que alguma doutrina, né, que alguém quis estabelecer aí. Vai pelo dicionário, que é de produção do próprio governo, e a banca não vai querer contestar isso, né? Então usa ele como base. Aí a gente tem um outro universo, né, dentro da estrutura da arquivologia, né, falando justamente no uso, que é a gestão de documentos. Na gestão de documentos, o que a gente precisa destacar? Primeiro, saber as fases. Por quê? Você tem as atividades da gestão de documentos e você tem as fases. Fases são apenas 3 fases específicas. Então é isso que você tem como gestão de documentos. 3 fases. Produção, utilização e destinação. Cuidado com a destinação. É na destinação que pode aparecer a avaliação. E o que isso implica? Simplesmente perceber que são só 3. A banca ela quer brincar um pouquinho, ela fala, ó, produção, utilização, destinação e avaliação como quarta. Não, a avaliação ela está dentro da destinação. Até porque eu preciso avaliar para poder destinar. Dizer, ó, vou avaliar, de acordo com a minha avaliação, eu vou dizer para onde que vai esse documento. Mais especificamente entendendo um ponto lá da teoria das 3 idades, aquela gestão documental ali dentro, o ciclo vital dos documentos. Então aqui você tem a produção. A produção não é só a ideia de produzir. Eu comentei, o recebimento também entra como produção. A utilização. A utilização é o trâmite diário, é você realmente usar em razão das funções administrativas. Então é dar uso de fé e fato para o documento. E a destinação é dizer se eu vou guardar esse documento permanentemente, é dizer se eu vou descartar esse documento, e dizer para onde que ele vai, como que eu vou trabalhar com isso, vai ficar algum tempo no arquivo intermediário e assim por diante. Então você tem a avaliação ali como uma atividade, como uma etapa desta fase da gestão documental. Então, fases são apenas 3. Produção, utilização e destinação. Cuidado com isso. Mas aí eles podem mencionar, a CESP gosta bastante de entrar nesse universo, né, nesse contexto. Objetivos da gestão documental. Por que eu faço gestão documental? Qual a importância dela? Ora, para você ter uma eficiência na estrutura de documentos. Olha, ó, a administração pública, a eficiência como um argumento que você encontra dentro hoje da necessidade do governo, da gestão por excelência. Então você tem a eficiência como algo que você tem ali na busca. Sim, e ela vai respaldar aqui dentro da arquivologia também isso. É uma característica que passa também para esse universo. E a disponibilidade da informação. Porque gerir adequadamente os documentos busca
ter maneiras mais práticas, controladas, de disponibilizar com facilidade as informações a quem precisa ser disponibilizada e, claro, também ao público geral, quando for possível. A gente vai ver quando isso é possível. A eliminação segura, então a questão de vou descartar um documento ou vou guardar o documento. Se vou descartar, eu tenho que descartar com uma certa segurança que realmente poderia descartar esse documento. Então essa eliminação segura nesse sentido, ter a segurança de eliminar um documento em razão de todos os processos executados. Aí, a ideia de uso adequado dos equipamentos para todo o trâmite. Porque imagina, eu vou guardar o documento de maneira permanente, então eu não posso expor esse documento a uma iluminação muito forte, eu não posso expor ele à umidade, a um calor excessivo, então eu tenho que olhar para os equipamentos e ver se eles estão sendo aí configurados, se eles oferecem as condições adequadas de uso. E o acesso e preservação. O acesso é a ideia de poder encontrar o que eu preciso quando preciso. A ideia de disponibilidade é deixar disponível. Agora, o acesso é realmente conseguir chegar até a informação quando necessitar dessa informação. E a preservação dentro do universo geral lá do PCR, preservação, conservação e restauração. Preservação está mais um aspecto político, mas a ideia é geral. Conservação é quando boto a mão na massa. E a restauração é quando eu preciso recuperar algum dano que foi causado. A conservação, às vezes, ela tenta diminuir o estrago. Ela vai amenizar para que ele pare de ocorrer. Agora, quando eu quero recuperar que o estrago ocorreu e eu quero restaurar, aí eu estou falando em restauração. Então, só ficar atento ao PCR. Então, esses são os objetivos gerais, né, do modo amplo, a respeito da gestão documental. E aí você vai agregando novas outras funcionalidades. Além disso, quando a gente começa a falar em gestão de documentos, para gerir documentos, a gente precisa entender uma concepção que é trazida lá pelo Schellenberg. Schellenberg ele traz aí uma concepção de valores para os documentos. Cuidado! Você não tem isso aqui diretamente no texto legal dizendo valor primário e valor secundário. Isso aí é uma doutrina que traz para você, e diga-se de passagem, é um cara que nem é do Brasil, é um livro estrangeiro, com base na estrutura arquivística inglesa, né? E ele faz referência à australiana, da Inglaterra e à dos Estados Unidos, que é a principal na qual ele argumenta. Então, cuidado. Valor primário e valor secundário, ok, aceita-se isso hoje dentro da estrutura da arquivologia brasileira, mas eles podem citar para você na prova mais a essência. E as palavras principais aí que você tem é o valor administrativo e valor probatório, que vão aí justamente serem os argumentos principais para diferenciar. Então, entendendo, o que eu posso considerar como valor primário? É aquele documento que tenha valor administrativo, que está sendo utilizado em razão da atividade, estou usando para a função da organização, para executar alguma atividade meio ou atividade fim. Então, cuidado, é tanto meio quanto fim. E ele normalmente é um documento com valor legal, cuidado com legal, vou meter um asterisco aqui. Por quê? Se você for pegar algumas questões de prova, elas ponderam valor legal como valor secundário. Por quê? Esse valor legal, no sentido de prova, é um valor legal no sentido de prova, assumir, ter o valor de prova, é secundário. Agora, quando eu falo valor legal, é a lei, é a legislação ativa, aquela que está valendo. Então enquanto tem ali um código, uma lei, uma resolução que ela é válida, ela fica no valor primário. Ela basicamente vai ficar no arquivo corrente ou intermediário enquanto ativo, principalmente no corrente. Quando que ela vai sair do valor primário? Basicamente, quando ela continuar existindo apenas como histórico, para dizer, olha, a lei era assim, agora ela foi revogada, tem outra. Essa outra que está valendo, ela é agora a primária. Então, entendendo nesse sentido, esse aspecto legal, então cuidado com ele. Fiscal e financeiro, esses são mais tradicionais da estrutura de valor primário. Olha, realmente ele tem um valor fiscal financeiro em função da atividade, né? Prestar contas e assim por diante. Então a ideia do que estaria no contexto do valor primário. Valor secundário. O probatório é a essência, ou seja, um documento existe, eu guardo ele para fins e provas. Ponto. Ele não tem mais razão administrativa. E é uma característica meio que eliminatória. Se ele está ali como um contexto secundário, é porque ele não tem mais função administrativa. Para ser secundário, não tem mais função administrativa, lembra disso. Histórico. Está ali para provar alguma coisa historicamente, para contar algo. E tem aí também o Schellenberg falando na ideia do informativo. Então pode assumir esse valor informativo. Embora o informativo não é muito usado. Então cuidado aí com esse carinha. Vou colocar um pontinho aqui para ele. É mais comum falar probatório histórico. Ponto.
Cultural. O cultural também é perigoso. Por quê? O cultural, um documento de arquivo pode assumir valor cultural? Show de bola! Se você for lá pegar a Lei 8159, você vai ver que ela menciona bem sorrateiramente a ideia de cultural. Mas principalmente pela definição de arquivo do CONARC, você vai ver que lá ele traz a ideia de cultural de novo. Por quê? Um documento de arquivo, ele não existe em razão cultural. É aí que está a pegadinha da banca. Se falar, olha, um documento que existe para fins culturais, em razão cultural, para atender à cultura, não é arquivo. Se é para isso, é museu, biblioteca. Quando é um arquivo? O arquivo é aquele o documento vai passar a ser um documento de arquivo quando ele existe em razão administrativa. E depois que ele termina essa razão administrativa, tem que ter a razão probatória, manter ele por conta disso, para provar. Agora, ele pode assumir valor cultural? Pode, mas não existe em razão disso. Então entenda essa diferença. Por quê? Pega, por exemplo, aí um caso bastante conhecido, quando você vai pegar lá a história da guerra, claro que não é um caso brasileiro, mas é um caso de impacto mais recente, quando você tem lá falando sobre a participação do Alan Turing na guerra. Bom, a participação dele foi fundamental, como mostrado no filme do Jogo da Imitação. A participação dele foi fundamental para quebrar o código nazista. Verdade. Mas perceba que até então era um segredo, estava lá classificado como um documento ultrasecreto pelo governo britânico. E agora, passando o prazo, eles divulgaram, colocaram lá no arquivo permanente deles, e aí, agora a população ficou sabendo, ou seja, ganhou um valor cultural aquilo. Não só um valor probatório, histórico, que era um documento dizendo da participação dele, mas agora tendo aí essa indicação. A mesma coisa acontece. Lembre-se que o modelo britânico, australiano, inglês, são aí utilizados bastante como referência para o nosso. Legal. Então, a ideia dos valores do documento. Outra ferramenta extremamente importante para a gente, quando a gente olha para o universo da gestão documental, é a tal da TTD. Às vezes você vai encontrar na questão só essa menção e aí fica perdido. Que desgraça é essa dessa TTD? A TTD, ou simplesmente TD, é a tabela de temporalidade. Então quer dizer que é uma ferramenta, é um instrumento. Isso. Quem vai compor a tabela é a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. Então ela vai desenvolver essa tabela, vai submeter aí ao órgão competente que vai aprovar e vai dizer, ó, legal, essa tabela está de acordo, pode utilizar. E aí eu tenho aí uma comissão um pouquinho mais dinâmica, não vou dizer permanente, mas uma comissão que vai usar a tabela de temporalidade para fazer a avaliação do documento. Justamente porque a tabela de temporalidade é o principal instrumento de avaliação. Ela tem ali para você os prazos de guarda e a destinação final do documento. Então ela vai servir para você poder dizer, olha, esse documento tem como destinação final tal coisa. Então é isso que você tem dentro dela. Prazos de guarda e destinação final. Lembra disso. E aí você vai usar isso onde? Na teoria das três idades. Dentro do universo da teoria das três idades, nada mais é do que aplicar aí o ciclo de vida dos documentos baseado nessas concepções da gestão documental. Então você tem aqui as três idades básicas. Você tem a primeira idade. Quem que é a primeira idade? É o arquivo corrente. A segunda idade é o arquivo intermediário. E a terceira idade é o arquivo permanente. E aí você vai ter que olhar lá mais detalhes sobre cada um deles, tem bastante coisinha para falar sobre cada um desses caras. Então, arquivo corrente, primeira fase, primeira idade. E quando você trabalha com esse carinha, o que você vai encontrar? Bom, quando eu crio um documento, basicamente eu crio esse documento aqui, dentro do arquivo corrente. Show de bola! E o arquivo intermediário? É aquele que existe para guardar os documentos por um período. Simplesmente, eu preciso cumprir o prazo de guarda, por razões legais, por exemplo, classifiquei um documento como ultrasecreto, como secreto ou reservado, lá com classificação como documento sigiloso, então ele fica aqui dentro para cumprir esse prazo. Por que ele fica aqui dentro? Arquivo corrente e intermediário só podem ser acessados pela instituição que tem aí a posse desses arquivos. Ou, obviamente, por aquele envolvido que pode aí, mediante solicitação, ter acesso. Você lê lá e a 8159 de 91. Então, simplesmente você tem aí a essência da existência desses dois arquivos. O arquivo intermediário ele existe em razões econômicas, para ocupar menos espaço no arquivo corrente e poder ter um lugar mais afastado, que não vai atrapalhar o meu dia a dia e que eu possa ainda consultar quando preciso. Ou seja, não vou consultar com frequência. Quem eu consulto com frequência é o arquivo corrente. O intermediário eu vou consultar com pouca frequência. Mas tanto corrente quanto intermediário tem função administrativa. Quando não tem mais função administrativa, o que eu faço? Se um documento não tem função administrativa,
eu vou descartar ele. Não, peraí, ele não tem função administrativa, mas tem razão probatória. O documento ele existe para fins probatórios, então eu não posso descartar. Eu vou guardar ele, eu vou recolher esse documento. E aí, cuidado com essas nomenclaturas. Quando você leva para o arquivo permanente, essa ação de levar ao arquivo permanente, ela é chamada de recolhimento. E eu posso recolher da primeira idade direto para a terceira idade. Então eu consigo pegar um documento do arquivo corrente e levar direto para o arquivo permanente. Normalmente ele segue esse fluxo. Vai sair do arquivo corrente para o arquivo intermediário. E esse processo, arquivo corrente para o intermediário, se chama transferência. Então aí é que está a pegadinha. Se a questão falar para você transferência do arquivo corrente para o permanente, está errado. Se ela falar transferência do intermediário para o permanente, está errado. A transferência do corrente para o intermediário, sacou? E aí você tem o recolhimento para o arquivo permanente. Então o fluxo normal é esse. Mas existe a viabilidade de pular aí o arquivo intermediário. Também você vai perceber que o descarte só ocorre do corrente, posso descartar, quando? Quando não tem mais valor. Ou seja, o documento foi utilizado, não tem mais valor primário e não tem mais valor secundário. Então posso descartar. No arquivo intermediário, também posso descartar ele, porque não tem mais valor e não tem mais por que guardar esse documento. Então vou descartar esse documento. Agora, quando ele está no arquivo permanente, quando eu recolhi o arquivo, não posso descartar. Está no permanente, como o nome já diz, é permanente, não posso eliminar esse documento. Vai permanecer ali ad eterno, basicamente, né? Tá, mas aí uma pergunta que sempre aparece. Professor, e tem como voltar? Não! Porque se já foi levado para o arquivo permanente é porque não tem mais uso administrativo. Eu posso consultar a fins de tirar dúvida, ver como que um caso similar foi resolvido. Estou resolvendo um caso aqui e eu sei que antigamente foi feito algo parecido. Então vou me inspirar a ver o que eles fizeram naquela época e vou fazer aqui. Vou até fazer referência, citar aquele caso, porque ele existe lá para fins probatórios, mas não vou usar mais. Então se está no arquivo permanente é porque não tem mais uso, não tem mais função administrativa. Normalmente vai chegar ali quando passou de 15 anos dentro da instituição do documento. Então não tem mais uso para esse cara. Entenda justamente isso. E aí você tem aqui justamente essa teoria ao ciclo vital dos documentos. Outra coisa que a CESP gosta muito de cobrar é o universo de protocolo. Falar ali para você a respeito das atividades do protocolo, então cuidado com elas. A ideia de recebimento ou a própria produção. Peraí, produção é algo que normalmente o protocolo faz. Ele recebe os documentos, seja da fonte interna ou de um outro setor. Quando o protocolo recebe, ele vai ter que fazer o registro desses documentos. Para que ele vai fazer esse registro? Para poder dizer, olha, esse documento foi criado no setor tal, a gente recebeu ele aqui no protocolo no dia tal, ele tem tal assunto, tem tantas páginas, para poder fazer a outra atividade, que é o controle. Então eu tenho que fazer o registro para poder controlar a tramitação. Com quem está aquele documento, que documento é esse que estamos falando, que dados ele tem, sobre o que ele fala. E aí também tem que classificar esse documento. É responsabilidade do protocolo fazer isso. Dizer qual que é o tipo de suporte que está sendo utilizado, se é um documento escrito, textual, se é um documento iconográfico, filmográfico, dizer se é um documento ostensivo sigiloso. Normalmente é feito quando o documento é criado. O protocolo já chega com a etiqueta ali, secreto, ultra-secreto ou reservado. Então já recebe com essa informação. E aí cabe a ele fazer a distribuição, que é interna, e a expedição, que seria para outras instituições, para fora da organização. Então a distribuição é dentro dos setores e a expedição é para fora. Então tudo isso aí são as atividades que ele executa. E a autuação. Claro que também pode aqui aparecer o despacho, a diligência, que são aí outras atividades que o protocolo executa. Então é para você ficar ligado e olhar lá essas funções básicas. Quais são as atividades executadas pelo protocolo. Mas, de um modo geral, são enumeradas assim. Essas atividades, às vezes eles separam, tá, a expedição como uma outra tarefa. Ou podem colocar aqui o despacho, que seria a ideia de alguém, uma autoridade competente, e dar ali um aval, dar algum respaldo no documento. Então eles citam normalmente como 7. Mas aqui o núcleo principal são essas 6. Como eu falei, expedição pode aparecer a parte como uma 7ª, ou trazer assim essas duas juntas e trazer o despacho como essa 7ª atividade do protocolo. Mas não é algo assim para seguir à risca a sequência. Não é um passo a passo isso, mas são atividades normalmente ordenadas desta maneira. Então perceba, aqui a gente fez um apanhado geral da matéria de arquivologia, basicamente pegando quase todos os tópicos aí do seu edital, para você ver dentro de cada um o que estudar e de uma certa forma sequencial como estudar.
Óbvio que ainda tem toda a parte de preservação de documentos, conservação, que você deve estudar, ver como acondicionar os documentos, mas aí, meu amigo, é com você. Aqui a gente está trilhando o caminho das pedras e você vai junto seguindo esse caminho e a gente simplesmente vai dizendo para você, ó, tá aqui, isso aqui é uma questão de prova e pode ter certeza, pelo menos uma questãozinha de prova sai daqui só desse pedacinho, fora dos outros aí que a gente já falou, outros detalhes. Bacana? Espero ter ajudado muito você, ficamos por aqui e até uma próxima.